Bom, vamos ver agora o tipo de conteúdo. Quando você instala o Drupal, ele vem com dois tipos de conteúdo básicos, que é artigo e página básica. Assim que a gente instalou o tópico de o fórum, ele cria um novo tipo de conteúdo chamado tópico de fórum. Esse tipo de conteúdo é uma das coisas mais importantes de fazer um site no Drupal, que permite exatamente você criar uma estrutura organizada para cada conteúdo diferente que você vai ter. Até o Drupal 6, esses tipos de conteúdo vinham com o editar e apagar praticamente. E tinha um módulo extra que colocava esses caras aqui pra gente, que é se gerenciar campos. Esse módulo extra chamava CCK. Como praticamente todo mundo que fazia um site em Drupal usava o CCK no Drupal 7 ele passou a ser parte do Drupal, do Core, só que com outro nome. Ele agora se chama Fields. Isso é importante porque muita gente vai falar de CCK, de campos e tudo mais, e é importante você saber que tem esse CCK e o Fields. Qualquer tipo de conteúdo, ele tem aqui o editar, e aí você vai ver aqui, por exemplo, o nome dele, a descrição, que é o que aparece ali naquela própria listagem, no adicionar conteúdo. Isso aqui é a configuração do campo título. Esse é o único campo que é obrigatório em todo tipo de conteúdo, o campo título. Só que esse campo título pode ter o nome que você quiser. Tá? Então pode ser título do livro, nome do curso, depende do tipo de conteúdo que você tem. Aí ele tem uma configuração aqui de pré-visualizar antes de enviar, ou seja, o cara vai criar um novo artigo, ele vai ver uma prévia daquele artigo ou não. Aí ele tem o desativado, ou seja, ele não tem como pré-visualizar. O opcional, que é o padrão, que ele pode pré-visualizar ou não. E o obrigatório, que ele é obrigado a pré-visualizar ou não. E aí você pode parar para perceber, poxa, mas é realmente necessária essa configuração? E se você for ver mesmo, é muito customizado. Não só o Drupal todo é muito customizado, mas essa área mesmo dos campos, ele é altamente customizado porque você tem muitos tipos de conteúdos diferentes criados junto com o Drupal. Opção de publicação, ou seja, por padrão, quando você cria um novo conteúdo, o que ele vai ter? Então ele está lá, publicado e promovido à página inicial. Por exemplo, uma das diferenças do artigo por página básica é que o artigo está marcado promovido à página inicial por padrão e o página básica não. Se eu entrar na edição da página básica, ele não está marcado promovido à página inicial. Eu posso clicar aqui e salvar, e agora ele está parecido com ele. Só que não tem sentido nenhum eu promover a página inicial uma página básica. Destacado no topo da página e criar uma nova revisão. Isso aqui são opções que existem na hora que eu crio um conteúdo. Então, isso aqui seria a opção padrão. Então, por padrão, uma página básica vai ter essas configurações. E todo mundo que tiver a permissão de modificar isso, pode modificar. Lembrando que, se eu for criar um conteúdo, eu tenho a permissão de modificar isso. Mas aquele usuário que a gente criou no início, o José Silva, ele não tem. Ele vai criar um conteúdo e essas opções não vão aparecer para ele porque ele não tem a permissão de ver isso. Suporte a múltiplos idiomas, a gente vai entrar lá no finalzinho. Mostrar informações de data, autoria, ou seja, isso é uma outra diferença entre a página básica e o artigo. O artigo ele tem isso marcado. Então, quando eu estou vendo um artigo no site, eu vejo quando aquele artigo foi criado e por quem. Página básica não tem sentido isso. Pô, a página sobre a empresa foi criada por fulaninho em tal dia. Não tem porquê isso, né? Aquilo é um conteúdo atemporal, né? Se eu decidir que os artigos que eu crio também são atemporais, então eu estou falando sobre a história do Brasil. Não importa se eu publiquei em janeiro ou em fevereiro. A história não mudou.
Então eu posso desmarcar isso daqui. Ou eu posso decidir que eu vou botar a data de publicação de outra maneira. Configuração de comentário, e aí você vê que tem uma configuração até um pouco grande. Isso aqui confunde um pouco as pessoas, que tem o comentário aberto, fechado e oculto. E aí as pessoas falam, mas peraí, o comentário aberto deve ser que a pessoa pode comentar, fechado não pode comentar, e oculto, basicamente é isso mesmo. O oculto é que o comentário nem aparece, não existe comentário, então ele oculta. Ou seja, se eu não quero ter comentários, a configuração é oculto, que também é uma outra diferença entre página básica e artigo. O página básica por padrão é oculto e o artigo por padrão é aberto. O fechado é que se eu já tiver comentário, eu não posso comentar mais, mas ele mostra os comentários antigos. Então, por exemplo, eu posso criar um artigo, deixar o comentário aberto, e aí depois de 6 meses eu determino que aquele artigo está velho. Então, eu não vou permitir que pessoas comentem mais naquele artigo. Então, eu fecho o comentário daquele artigo. Quem acessar aquele artigo vai poder ler os comentários que foram feitos, mas não vai poder comentar mais. Então, ele vai ter que comentar numa coisa mais nova. Encadeamento, que é exatamente o que o Drupal bota para o padrão. Se a pessoa responde um comentário, ela fica indexada naquele comentário. Você pode desmarcar isso daqui. Por exemplo, um dos módulos que expandem o fórum é um módulo para tirar o encadeamento dos comentários. Isso é um módulo criado, acho que foi criado por Drupal 5, que não tinha essa opção. Não tem sentido nenhum no Drupal 7 você ter esse módulo. É só você vir no tipo de conteúdo do tópico de fórum, editar ele, vir lá no comentário e desmarcar o encadeamento. Pronto, você não tem mais o encadeamento. Mas não tem sentido nenhum você desmarcar isso daqui, porque esse encadeamento é muito bom. Eu não consigo... A não ser que você tenha situações que o teu layout não suporte. Quando o cara está no 10º nível de encadeamento, que é muito raro de acontecer, não tem por que se marcar isso. Você entra lá no fórum do Drupal, você pega tópicos que tiveram 2.000 respostas e você não vai ver um encadeamento, um nível de entrada maior que 5. Tá? Quantos comentários vão aparecer por página? Você pode mostrar até 300 comentários por página. Permitir título de comentário. Mostrar o formulário de resposta na mesma página de comentário. Até o Drupal 6, você tinha a página e tinha um link. Comentar. Clica aqui para comentar. E aí acontece que muita gente não comentava, porque você tem que clicar e comentar. Quando você tem um formulário já direto para você comentar, aumenta o número de comentários. Só que aí tem gente que não quer o formulário na mesma página. E aí botaram a opção para você poder tirar esse formulário da mesma página. E visualizar o comentário, que é a mesma coisa que o do tipo de conteúdo ali, né? O cara, na hora de fazer o comentário, ele pode ou não pré-visualizar o comentário. E, por fim, esse tipo de conteúdo, ele vai poder ir para algum menu? Qual o menu? E qual a opção? Então você vê que eu estou aqui no fórum, né? O fórum ele pode ir para o menu principal e apenas para o menu principal. Se eu desmarcar aqui, na hora que eu estou criando um novo tópico de fórum, eu não posso colocar ele em menu nenhum. Na verdade, eu vou até deixar essa opção. Eu vou botar isso e salvar, que não tem sentido nenhum eu pegar um tópico de fórum e colocar no menu. Pelo menos não na minha cabeça. Vai que num outro site tem sentido. Então aí você bota. O legal do Drupal é exatamente essa permissão de modulação que permite você fazer qualquer coisa com o Drupal, né? E isso aqui são as opções do tipo de conteúdo. Que se você for criar um novo tipo de conteúdo, é basicamente as mesmas coisas que eu tenho aqui no editar. E depois a gente vai entrar no gerenciar campos e gerenciar a exibição.